Mas ninguém tropeça em montanha. O que joga a gente no chão não são as montanhas, são as pedrinhas. Quantos maus hábitos podem sabotar o nosso casamento? Às vezes a gente vem de uma estrutura familiar, acostumado a tantas coisas, cada um vem de um jeito, cada um com uma cabeça, cada um com uma formação e cada um com seus hábitos. E a gente se junta e de uma maneira muito comum a gente vê falando, o casamento acabou porque um exprimia a pasta de dente no final, o outro exprimia no meio, um puxava o papel higiênico assim, outro puxava o papel higiênico assim. É claro que parece uma coisa tão boba, né? uma razão tão irrelevante para terminar o casamento, mas o fato é que maus hábitos, eles influenciam diretamente na qualidade do nosso relacionamento. E eu estava pensando, né, sobre isso, e é tão difícil quando a gente fala para o nosso cônjuge, não deixe as meias pela casa. Ali no início do casamento, você se lembra como é que foi a apertação de parafuso? Eu falo que foi os ajustes dos parafusos. Vem dois diferentes, apaixonadíssimos pelo namoro, aquele fogo pegou, beleza, casou, saímos da lua de mel, agora vida prática. E aí começam as pequenas coisinhas, e você vê assim que o outro não era tão perfeito como você imaginava, né? E alguns hábitos, beleza, a gente absorve, bola para frente. Mas outros, eles podem se tornar realmente um problema no relacionamento. Eles não envolvem apenas deixar a meia pela casa ou a toalha molhada em cima da cama. Na verdade, quando você pede insistentemente que alguém que deixa a toalha molhada em cima da cama, que não deixe mais, e a pessoa não te dá ouvidos, isso começa a te parecer o seguinte: ele não se importa com aquilo que é importante para mim. Quando você pede para a sua esposa não vir te receber com as mãos fedendo a alho, e ela não está nem... pelo amor de Deus, meu filho, eu estou cozinhando, é para você, querido. Pode passar uma... É uma coisa pequena? É uma coisa pequena. Mas ninguém tropeça em montanha. O que joga a gente no chão não são as montanhas, são as pedrinhas. E a gente tem que ter cuidado na relação justamente com as pequenas coisas. E com os maus hábitos que podem corromper a nossa relação. E aí eu fui procurar alguma coisa sobre isso na Bíblia, e eu encontrei tantas advertências de Paulo contra a gente estabelecer um novo padrão, um novo comportamento. Por exemplo, você não precisa de abrir, só fica ligado aqui comigo. Lá em Colossenses 3, Paulo diz assim aos Colossenses: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com seus defeitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Olha, gente, olha quantos hábitos... Porque às vezes você pensa assim, sim, para nós sermos transformados espiritualmente, é uma obra do Espírito de Deus em nós. O Espírito de Deus agindo em nós, nos transforma de dentro para fora, certo? Mas nós temos também que imprimirmos na nossa nova trajetória uma atitude que faça diferença. Por exemplo, quando lá no livro de Pedro ele diz assim, deixa eu achar lá, que não estava aqui no meu programa não, mas eu estou pensando nessa palavra, deixa eu encontrar para eu compartilhar com vocês, que é muito importante, porque às vezes a gente pensa assim, não, então eu venho na igreja e o Senhor, quando quiser, Ele vai fazendo a obra em mim, e a gente deixa rolar solto, vamos dizer assim. Só um minuto. Se eu não estou enganada, 2 Pedro, capítulo 1, por isso mesmo, verso 5, diz assim, por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude. O que é virtude?
Virtude é excelência moral. E a virtude, conhecimento. E ao conhecimento, domínio próprio. E ao domínio próprio, a perseverança. E a perseverança, a piedade. E a piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Ele está falando, empenhem-se. Tenha uma atitude. Excelência moral, que é o primeiro, né? Acrescenta a sua fé. Você creu, você aceitou Jesus. Você entendeu que Ele é o seu farol, Ele é a sua vida. Você começou a viver uma vida que segue a Cristo. Você creu. Ok, agora dê o próximo passo. Acrescente a vossa fé, a virtude, a excelência moral. Ou seja, o que você fazia antes, o cheque sem fundo que você dava, você não dá mais. A mentira que você contava, você não conta mais. Furar a fila, você não fura mais. Ou seja, maus hábitos que você tinha, você não tem mais. Você agora caminha imitando aquele que você diz seguir e amar. E isso envolve atitude. Uma atitude, uma postura, uma nova consciência. E através disso o Espírito Santo vai nos fortalecendo, vai nos moldando, mas tem parte da nossa vontade. Por isso que o apóstolo Pedro está dizendo, empenhem-se, esforcem-se, façam alguma coisa. E de repente a gente vai com a canção da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, sou mesmo assim, você sempre assim. Não é para ser Gabriela, gente. Você é seguidor de Jesus. Amém? Voltando aqui aos nossos outros textos, o apóstolo Paulo também diz lá em Efésios, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso deixai a mentira e falai a verdade. Gente, a mentira é um hábito. Um péssimo hábito. Tem gente que mente por causa de nada. Mente. Naturalmente mente. Vai contar uma história, aumenta. Fala, não, crente não mente, crente exagera. Não é mentira, gente. E a gente começa a mentir como se tem gente que mente por hábito. É normal. Mente e pensa que está falando a verdade. Coisa simples. Fala que eu não estou, não. Ou então está passando... Eu estou indo para o encontro, estou atrasada, eu estou num lugar, não, estou quase chegando. Não, você está a 25 quilômetros, você não está quase chegando, mas é um hábito. Não, estou quase chegando. Ou então não quer falar, fala, estou entrando no túnel, pode cair a qualquer momento, estou entrando no elevador. Gente, tem gente que faz isso. É uma coisa que é totalmente destoante de cristianismo. Eu acho que o nosso maior desafio nesse tempo é cristianizar cristãos. Porque o povo está dentro da igreja, mas tem o hábito do velho homem. Carrega o velho homem pendurado nas costas. Continua furando fila, continua puxando gato, continua fazendo... E aí fala mal do país. A corrupção que tem que ser vencida no Brasil, ela começa em cada um de nós. A nossa mentalidade, a nossa maneira de pagar impostos, a nossa maneira de lidar com o outro. Sabe aquele sistema? Um exemplo simples. Quem aqui anda de avião com uma determinada frequência? Deixa eu ver. Gente, são poucas pessoas, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando você chega no aeroporto, tem uma esteira onde saem as bagagens, certo? Aí tem uma linha amarela ao redor da esteira. O que é essa linha amarela? Fique atrás da linha amarela. Para quê? Para que todo mundo visualize a sua bagagem e possa, no momento oportuno, se aproximar da sua bagagem, retirar a sua bagagem, que às vezes vai fazer um movimento mais amplo, para não machucar ninguém. E para que você possa acessar a sua bagagem naturalmente, não é assim? Só que todo mundo pega o carrinho e gruda o carrinho na esteira, porque não pode arrastar o carrinho, a mala 2 ou 3 passos. Tem que, não, eu cheguei primeiro, eu encosto o meu carrinho na esteira e que o resto se lixe. Às vezes a mala dele vai ser a última a passar, mas ele prejudicou todo mundo. Ou seja, eu sou importante, que o resto se lixe. É a mesma mentalidade que está em Brasília. Nós temos que mudar velhos hábitos como brasileiros. Nós temos que criar a cultura do o que é bom para todos é bom para mim.
Ou seja, vamos pensar na coletividade. Imagina, nós somos tantos aqui. Imagina se cada um resolver querer comer sem esperar a sua vez. Querer furar a fila. Querer guardar lugar. Gente, a cultura do guardar o lugar é exatamente isso. Eu estou pensando na minha amiga que vai chegar atrasada por causa da maquiagem. E quem se esforçou para estar aqui na hora, que se lixe. Essa é a mentalidade. Eu primeiro. Vocês lembram da propaganda dos anos 80 ou dos anos 70, não me lembro, que é o Gerson falando? Porque o importante é se dar bem em tudo, é levar vantagem em tudo, certo? Errado. O importante não é levar vantagem em tudo. O importante é fazer uma nação crescer. É olhar aquele que está necessitado, olhar os que têm menos mobilidade, dar a vez para o outro. Não, passa na minha frente, por favor, vai lá, você primeiro. Não é eu primeiro, não. E esse hábito, esses maus hábitos acontecem também no seio familiar. Eu penso em mim. Acontece na relação sexual. Eu penso em mim. Acontece na maneira da dinâmica do trabalho dentro de casa. Eu penso em mim primeiro. Eu primeiro. Não sou eu, somos nós. Quando a gente se casa, a gente tem que estar disposto a mudar alguns hábitos. E nós podemos contar com a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus não é um acessório. Ele é uma pessoa que habita em nós. É a presença de Deus viva em nós que nos capacita a mudar. A gente faz campanha para prosperar financeiramente, faz campanha para comprar casa nova, mas não faz campanha para deixar de ser uma pedra no sapato do outro, para deixar de ser maledicente, fofoqueiro, mentiroso. A gente precisa de priorizar os nossos pedidos diante de Deus. Deus me transforma. Talvez se o seu caráter for mais modelado, portas financeiras podem se abrir para você. Mas quantas vezes a gente vai escutar um empresário, o empresário fala assim, não, é crente, não vou empregar não. Porque crente é cambalacheiro, crente engana, pede o amigo para passar o cartão depois do horário. Infelizmente, a gente escuta isso por aí, gente.